Bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas nesta sexta-feira, dia 20 de dezembro de 2024. Estamos aqui de volta para continuar a leitura, hoje lendo 1 Samuel, capítulo 8. Vamos então à leitura de hoje. Se você está com sua Bíblia aí, já abra e acompanhe a leitura da palavra de Deus, que diz: Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Essa história aqui tem um aspecto triste, porque meio que se repete em parte a história de Eli. Eli foi sumo sacerdote sobre o povo de Israel, mas os filhos dele não seguiram o caminho o exemplo do pai, né? E se tornaram corruptos, até que morreram na guerra, né? Os filhos do Eli. Agora o Samuel, um grande líder em Israel, um profeta, um juiz de Israel, e aí seus filhos não seguem também o seu exemplo, a sua conduta. Seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. E aí eu sempre... Esse negócio acontece muito, tem muitos casos, de líderes que exerceram bons ministérios no geral, fora de casa, mas que falharam em casa. Eu gosto muito de um exemplo, que é Noé. Noé não conseguiu salvar ninguém fora. Apenas ele, a esposa, os filhos e as noras entraram na arca. Ou seja, Noé só conseguiu salvar sua família. Um contraste com Davi, por exemplo, que foi um guerreiro valente, que libertou o povo de Israel do domínio das nações em volta, estabeleceu o reino, andou com Deus, mas fracassou na família. Os filhos, um filho estuprou a meia-irmã, um irmão matou o outro, um se deitou com as esposas do próprio pai, à luz a céu aberto, como se diz, aos olhos de todos. Então, não vale a pena, eu sou dessa opinião, não vale a pena ter êxito lá fora quando se falhou na família. Aí eu aproveito para perguntar: como vai a sua família? Como você tem cuidado da sua família? Como você tem cuidado dos seus filhos? E aí eu dou um alerta para os pais, especialmente aqueles que têm os filhos pequenos. Gastem tempo em casa ensinando os princípios da palavra de Deus para os seus filhos. Uma das coisas que eu já disse, eu digo isso com muita alegria, para a glória de Deus. Todos os meus filhos leram a Bíblia toda. Eu tenho 3 filhos, 2 homens e uma mulher, que todos agora já são adultos e casados. Tenho um casal de netos. E todos eles leram a Bíblia toda, de capa a capa, quando eram crianças ainda. E sabe por que eu digo que eles leram? Não é porque eu mandei eles lerem. É porque eu li com eles toda noite. Nós sentávamos e líamos alguns capítulos da Bíblia quando eles já sabiam ler. Eles iam lendo, a gente ia lendo um versículo após outro intercaladamente. Um lia um, outro lia outro e líamos. Cuidei dos meus filhos. E agora, sempre que tenho oportunidade, às vezes meus netos ficam aqui em casa final de semana e eu aproveito para ensinar princípios da palavra de Deus para os meus netos. Portanto, se eu posso deixar uma mensagem para você logo no início dessa leitura, cuide da vida espiritual da sua família. Cuide da vida espiritual da sua família. Continuando, versículo 4. Por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos.
Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Olha essa observação. Nós queremos ser como as outras nações. Não, vocês não eram para ser como as outras nações. Não é que não podiam ter um rei, podiam. Mas é que vocês são povo do Senhor e quem escolhe, quem decide a vida do seu povo é o próprio Deus. Mas vamos lá. Versículo 6, quando porém disseram, dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel, então ele orou ao Senhor. Samuel não gostou dessa conversa. E o Senhor lhe respondeu, atenda a tudo que... Desculpem. Atenda a tudo que o povo está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Deus era o rei do seu povo. E o povo, de certa forma, estava rejeitando o seu rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que eu os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atenda-os. Mas advirta-os solenemente, diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Então Deus diz, tá bom, aceite o pedido deles, mas antes diga para eles o preço que eles vão ter que pagar para ter um rei. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estava lhe pedindo um rei, dizendo, o rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte, ele tomará os filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra e em sua cavalaria, e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará as terras dele, fazer a colheita e fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais e o dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas e o dará aos seus oficiais e aos seus criados. Também tomará de vocês para seu uso particular os servos e as servas e o melhor do gado e dos jumentos. E tomará de vocês 1/10 dos rebanhos e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram e o Senhor não os ouvirá. Samuel tenta abrir os olhos do povo para o rei que imporia imposto sobre o seu povo, né? E teria toda uma demanda de mão de obra para administrar o reino e essas coisas. E que podia chegar até o ponto de oprimir o próprio povo do Senhor. Então o povo recusou-se, todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse, não, queremos ter um rei, seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Então eles estavam resignados a ter um rei e essa história, o pior de tudo era isso, queremos ser como as outras nações. Deus já tinha anunciado lá a Moisés, lá em Deuteronômio, que um dia o povo teria um rei. Mas o entendimento da palavra é que Deus deveria anunciar o momento oportuno para que o povo tivesse um rei. Mas o povo aqui está pedindo um rei porque eles querem isso de acordo para parecer com as outras nações. Esse era um problema. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel o repetiu perante o Senhor e o Senhor respondeu, atenda-os e dê-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel, volte cada um para a sua cidade. E agora vai começar o processo da escolha de um rei para o povo de Deus. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? Se essa leitura foi esclarecedora para você, deixa um like nesse vídeo. Se não gostou, deixa um dislike. Comenta aí o que você achou, concordando ou discordando do que eu falei. Se puder, compartilhe esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp e outras redes sociais para alcançarmos mais pessoas. E se alguém é novato por aqui e não está inscrito, nós queremos convidar aqui a se inscreva. Beleza? E aí continue acompanhando a leitura diária de um capítulo da Palavra de Deus até ler a Bíblia toda. Vamos orar?
Senhor, nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado, Senhor, pela noite de paz, pelo novo dia, pelo sono tranquilo e por acordar com saúde. Obrigado pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia suprir em nossa mesa e pela proteção com que o Senhor nos tem cercado. Obrigado, meu Deus, pela sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, pão que alimenta o nosso espírito. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos nesta manhã. O Senhor sabe do que cada um necessita. Obrigado a Deus pelas muitas bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Que o Senhor nos dê um coração grato. Que o Senhor nos dê um coração sensível para perceber as incontáveis manifestações da sua graça, do seu amor sobre as nossas vidas, as muitas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Ó Deus maravilhoso! E que a sua bênção esteja sobre os lares de cada um dos meus irmãos, sobre o trabalho, sobre a saúde, restaurando a saúde de quem está enfermo, fazendo milagres a favor do seu povo. Que o seu povo trilhe o caminho da santidade, que nossos lares sejam lugares de ensino da palavra, de temor do Senhor, de aprendizado, de humildade, de paciência, de sabedoria. Ó Deus maravilhoso, que os pais foquem em ensinar os filhos a amar a Jesus, ó Deus. Que os avós sejam exemplos de piedade para os seus netos. Ó Deus, que o Senhor nos dê sabedoria e poder do Espírito Santo para alcançar a próxima geração com o seu evangelho. Que o Senhor cuide daquele lar onde os filhos se afastaram dos caminhos do Senhor e entraram por outros caminhos. Ó Deus maravilhoso, que o Senhor ensine os pais a orar e a testemunhar para trazer estes filhos de volta. Em nome de Jesus, toca nos corações desses filhos para que se voltem para o Senhor. Desses netos, ó Deus, que estejam entrando por caminhos que não glorificam o seu santo nome. Dirige, nos usa, nos inspira-nos, Senhor, a cada passo. Nós agradecemos tudo isso, graças à maior de todas as bênçãos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Seu sacrifício na cruz em nosso lugar e o perdão dos nossos pecados e a nossa reconciliação com o Pai. E o privilégio de fazer parte do seu povo e o livre acesso à sua presença pelo novo e vivo caminho. Ó Deus maravilhoso, e que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo para que possamos levar a bênção do Senhor por onde formos nesse novo dia e compartilhá-la com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa petição que fazemos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Desejamos que você tenha um dia muito abençoado. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta para continuar a leitura da Palavra de Deus. Aguardamos todos aqui. Um grande abraço a todos.